Olá, essa é a segunda parte da aula do dia 22 de maio, né, do minicurso Introdução aos Estudos de Gênero e Sexualidade, do INSETO, Núcleo dos Estudos, Núcleo pela Diversidade Sexual e de Gênero da Unimontes, né. A gente está aqui analisando o capítulo 8 do livro Texto Adiante, do Paul Preciado, né. Na primeira parte, a gente está analisando até a página 172, e agora a gente vai começar ali da página 173 em diante, né? Então, lá no final do outro vídeo, para quem está assistindo o vídeo, a gente estava falando sobre a importância, né, dos hormônios, da teoria da invenção dos hormônios, né, nessa análise que o Preciado está fazendo, porque ela mostra também a invenção de um sujeito, né, a invenção de um novo tipo de subjetivação. Né? Por isso que o Preciado faz essa comparação na página 171, na página 172, com a teoria do Descartes e do Freud, né, que são duas outras invenções do sujeito. Então, enquanto Descartes ele faz essa fundação da razão ocidental no sujeito, né, o que é o cogito cartesiano, penso, logo existo, né? Então, o penso, logo existo é uma tentativa de fundar toda a razão ocidental na identidade do sujeito. Olha a lógica da identidade aí presente no Descartes, né? Então, a dúvida cartesiana, né, ela dizia, eu duvido de tudo, menos de que eu existo, né? Porque o próprio fato de duvidar já é uma prova de que eu existo, né? Isso é o cogito cartesiano, né? E a partir daí você deduz todas as outras certezas possíveis, né? Então, a razão, um dos nossos fundamentos da razão tem essa lógica da identidade como aquilo que é central a ela, né? E o Freud, ele representa uma quebra radical dessa lógica da identidade, porque ele diz, eu sou um outro, né? É claro que esse poema é do Cesário Verde. De quem que é esse poema? Esqueci agora, que até a Adriana Calcanhoto canta uma música sobre isso. Mas, enfim, a lógica da psicanálise é essa, do eu sou um outro. Em mim não é só meu consciente, é também meu inconsciente, né? A psicanálise, ela representa a abertura da razão ocidental para a não identidade, né? Construída por esse caminho, que é esse caminho da junção de um judeu com uma histérica, né? Então, assim, isso não viria, esse questionamento da lógica da identidade certamente não viria de um homem branco cristão. Então, teve que vir desse encontro do Freud, né, do judeu, que, né, a gente bem sabe o que passariam os judeus ali na primeira metade do século XX, né? Então, isso mostra que eles não estavam na posição do homem, né? Freud não era o homem cis, hétero, branco, cristão, né? Então, assim, o fato de ser judeu, né, já o desloca desse lugar. E, claro, ele poderia participar de várias instâncias, né, de poder. Então, a história dele é repleta de machismo, de patriarcado e tal, né? Mas a questão judaica é uma questão essencial aí, que permitiu, né, na minha leitura, inclusive essa explosividade com relação ao sujeito, né? Então, Freud vem inaugurar um outro sujeito. Só que esse sujeito que o Freud quer inaugurar, ele nasceu mais ou menos ao mesmo tempo em que nasceu um outro sujeito, que é o sujeito da pílula, entende? Que é o sujeito do remédio. Então, vamos pegar a escola. A escola, a rigor, o método de tratamento de educação tradicional seria uma aplicação da lógica cartesiana, né? Não é à toa que a gente estuda até hoje, né, Descartes, né, tanto assim, né, porque ele está ali, né, nesse fundamento, né. Então a escola, até o regime disciplinar, ele está nessa ideia da identidade, né, mas já abre o caminho da transformação, né. Por exemplo, o próprio Descartes, né, na hora que ele faz a dúvida metódica, né, as reflexões cartesianas e tal, ele vai mostrando onde o conhecimento pode existir, onde o conhecimento não há certeza no conhecimento, e esses terrenos, né, do outro,
essa fronteira, ela é aquilo que está para além da fronteira é renegado, né? E esse renegar para além da fronteira está nessa constituição da identidade, né? Então a escola, talvez, a gente pode analisar, né, a escola tradicional como essa tentativa de sustentação daquilo que deve ser a identidade, de negação daquilo que está fora, dos conhecimentos que não são aceitáveis, daquilo que não compartilha da razão. Aí vem a psicanálise, né, e dá uma mega quebra nisso, né, e aí de repente se torna fruto de reflexão, os sonhos que estavam no total do irracional, então a loucura passa a ser racional também, aquilo que estava totalmente para fora, né? Então as mulheres, que também tinham uma forma de funcionamento irracional, ganham uma racionalidade, então a psicanálise é uma abertura para tudo isso, né? Só que, e para a constituição de um outro sujeito, só que nesse meio tempo vem essa outra produção do sujeito, a produção do sujeito farmacopornográfica, né? Então, por exemplo, se a gente antes pensava que uma psicanálise na escola, né, que é um pouco, às vezes, a área em que eu me encontro, de coisas que eu estudo quando eu estou estudando educação, ela viria para questionar o sujeito do regime disciplinar cartesiano, né? Agora, a gente não encontra mais, por exemplo, um pesquisador de psicanálise não encontra muitas vezes o sujeito cartesiano lá, encontra o sujeito da Ritalina. É um outro sujeito, entende? O sujeito da Ritalina não é o sujeito cartesiano disciplinar. Enfim. Aí, vai falar aqui da história da... Peraí. Ah, tá. Não, ninguém fez nenhuma pergunta. Na página 164, o Preciado vai falar aquilo que eu já falei 1000 vezes aqui, que é uma continuidade, só que das ideias do Foucault no Vigiar e Punir e na História da Sexualidade, mas que, né, tem aqui um trecho, você vai colocar aí, 174. Essa é a 174? Não, né? Vixe. Ah, tá certo. É assim. Estamos diante. É que eu marquei um outro trecho. Eu vou começar nesse. Estamos diante de uma nova compreensão do espaço e do corpo, mas também da produção do poder e do sujeito, tanto da sujeição quanto da subjetivação, que, devo argumentar, exige uma nova teoria da biopolítica que ultrapasse a teoria desenvolvida por Foucault em Vigiar e Punir e na História da Sexualidade, né? Então, aqui está claramente dizendo, né, que está indo além, né? Então, quais são as práticas específicas por meio das quais o poder é especializado de acordo com os conhecimentos e as técnicas endocrinológicas? Como essas práticas diferem das arquiteturas disciplinares e institucionais do hospital e da prisão, que definem, de acordo com Foucault, a biopolítica do século XIX, né? Então, aqui fica bem claro, né, Foucault posicionando que é uma superação, no sentido que o Foucault não falou sobre isso, e são outros problemas aqui, né? Aí, daqui em diante, na página 175, por exemplo, nessa história, e o Preciado vai dando nomes. Alan Parks, um fisiologista inglês, obteve ovários de baleia azul com a ajuda do Museu Britânico, né? Por quê? Porque no começo, para conseguir esses hormônios dos animais, precisava-se fazer um acordo, né, ou com o museu, com matadouros, né? Então tinha empresas que já deixavam comprados os testículos e ovários dos animais que seriam mortos. Olha isso, porque se extraía de lá, né? Isso foi antes de se poder produzir, né, de outras formas, né? Depois houve aqui, ó, em 1926, na página 176, em 1926, no finalzinho, esse tráfico intenso de fluidos corporais, tecidos e órgãos utilizados para detectar as matérias-primas que permitiriam a manufatura dos hormônios levou 2 ginecologistas alemães a afirmar que os índices mais elevados de hormônios poderiam ser encontrados na urina humana.
Aí mais um pouco para baixo diz, os grupos farmacêuticos que assinaram contratos com matadouros para obter testículos ou ovários de animais sacrificados com este propósito, perdem sua posição dominante. A descoberta de que a urina é uma reserva de hormônios modifica as relações de poder entre os grupos de produção. A partir de então, são as clínicas ginecológicas, e por aí vai, né? Mas é importante perceber que, primeiro, o Priscila está dizendo aqui que, primeiro, esses hormônios eles só puderam existir porque havia essa rede de tráfico de pesquisadores, de materiais, de coisas produzidas em prisões, em matadouros, né? Então, não haveria isso se não houvesse essa rede, né? Se você não pudesse conseguir. Por exemplo, aqui, um exemplo claro, ele fala aqui, ó, na página 177. Em 1931, o químico alemão Adolf Butenandt, não sei se pronunciar isso, coletou 25 mil litros de urina nas delegacias de Berlim e conseguiu isolar 50 miligramas de androsterona. Como que alguém conseguiria 25 mil litros de urina se não fossem as delegacias, né? Então, assim, aqui a gente vai ver que o surgimento é o começo, né? Preciado está começando o começo de uma argumentação muito bem feita sobre como o regime farmacopornográfico ele foi possível sendo construído sob o regime disciplinar. Sem o regime disciplinar, que, por exemplo, sem que houvesse essa prévia administração dos corpos pelo regime disciplinar, você não conseguiria nem a matéria-prima, por exemplo, dessa urina, entende? Se não fosse essas delegacias, né? Mas isso ele vai mostrar isso em diversos tópicos, né? E aí aqui na página 178, começo desse terceiro parágrafo. Uma rede de poder, conhecimento e capital determinaria onde e como diferentes fluidos, tecidos, órgãos e corpos circulam, criando diferenças justamente com gênero, sexo, raça, deficiência e posições de classe. Mais um pouco abaixo. Os corpos racializados nas rotas da escravidão ou do extermínio e os corpos estigmatizados como deficientes ou sexualmente anormais serão inseridos rapidamente nesse sistema industrial de capitalização da vida. Uma grande parte dos testes clínicos com hormônios, consequentemente, seria realizada em enclaves coloniais. A pílula, por exemplo, foi testada principalmente na população não branca de Porto Rico, que é o que ele vai ter um subcapítulo inteiro sobre. E psiquiátricos. Os homossexuais e os transexuais seriam considerados doentes mentais e submetidos a violentos procedimentos cirúrgicos e hormonais, ao passo que os corpos incapacitados deveriam ser esterilizados. Então, isso vai mostrar, né, não vou ler tudo não, mas só vai mostrar para vocês como que essa construção que vai se dar desse regime farmacopornográfico, ele vai se dar sob uma rede que já estava construída de poder disciplinar, e essa rede era uma rede já generificada, racializada, né, com diversos marcadores, né, o marcador do capacitismo e por aí vai. Então, de classe, né. Aí ele vai falar mais para o final, né? Ele vai dando a história. Não vou pegar toda a história, não, né? Mas vocês leram, quem não leu pode ler, né? Que a partir de 1930 a classificação hormonal fica mais complexa, porque aí eles descobrem, né, os vários tipos de hormônios, que não é um hormônio só masculino, um hormônio só feminino, né? Então tem se torna mais complexo, né? Esse conhecimento. Agora, vamos lá para o próximo subtópico. Controle POP e modos de subjetivação farmacopornográfica. Né? Então, aqui ele fala com todas as letras. Modos de subjetivação. Né? É um modo de subjetivação. Em vários momentos, ele vai falar... Deixa eu ler só esse comecinho aqui para vocês, porque é um desses momentos em que ele fala sobre como é a mais utilizada.
O estrogênio e a progesterona foram inventados no final da década de 1940. Desde então, seu consumo passou por mudanças graduais. Hoje, essas duas substâncias sintéticas, bases moleculares para a produção da pílula anticoncepcional, são as mais produzidas em toda a indústria farmacêutica mundial. Elas também são as moléculas mais usadas em toda a história da medicina. O mais surpreendente, porém, não é a produção industrial em massa de hormônios, colocados sob a categoria de sexuais, e sim o fato de que essas moléculas foram utilizadas prioritária e quase exclusivamente sobre o corpo das mulheres, pelo menos até o início do século XXI. Olha como isso aqui é muito importante, né? Porque algumas pessoas acham que Preciado, por exemplo, né, como toda a teoria queer, tem um ramo do feminismo que acha que a teoria queer, né, no qual o Preciado muitas vezes é lido, significa desconsiderar a desigualdade de gênero entre homens e mulheres para pregar uma igualdade de todos. Vocês já ouviram esse tipo de crítica? A teoria queer, tem muita gente que fala assim, que é quase uma crítica da escola sem partido, só que versão do feminismo radical, que em geral diz assim, a teoria queer acha que qualquer um pode ser mulher. Não é qualquer um que pode ser mulher, né? A mulher trans não é uma mulher, porque ela não tem um ovário, porque ela não foi controlada desde o nascimento, não foi criada de uma determinada forma. Esse é o argumento, né, transfóbico do feminismo radical. E muitas vezes ele aparece como uma crítica à teoria queer de forma mais genérica, assim, essa coisa da fluidez, da performatividade, desconsidera a materialidade dos corpos das mulheres. Esse trecho aqui, que na verdade é um dos trechos centrais do livro, talvez, mostra como essa crítica absolutamente não tem fundamento. Essa crítica talvez possa até ter fundamento em alguns usos que algumas pessoas podem fazer da teoria queer nas redes sociais, enfim, né? As ideias estão aí, estão livres, e as pessoas às vezes fazem os usos mais deturpados possíveis delas. Mas olha como o Preciado está centrando a análise dele, né? Que é uma análise de todo o nosso sistema, né, atual, que vai ter essa diferente base, que é a base farmacopornográfica, está centrado numa diferença entre o uso que foi feito do controle sobre o corpo de homens e de mulheres, né? Então, a invenção dessas moléculas e a sua produção em massa, mais produzidas na história farmacêutica, né? Elas foram utilizadas prioritariamente, para não dizer quase exclusivamente, sobre o corpo de mulheres, né? Isso é muito importante, né? Porque algumas vezes, mais para frente, vou até adiantar isso, assim. Deixa eu achar aqui. Porque talvez a gente não tenha tempo de ver tudo, porque eu estou indo devagar demais, como sempre. Eu só quero adiantar uma coisa lá da frente. Nossa, sim. O capítulo é gigantesco. Obrigado. Então, aqui, na página 245. Se for dar muito trabalho para ir e voltar, eu leio, porque não precisa ir até lá, não. Que é relativamente curto. Diz assim: o golpe de mestre do regime farmacopornográfico
é ter explorado a retórica revolucionária e emancipatória do movimento feminista nos anos 1960 para fazer passar a gestão química e contraceptiva do corpo feminino como uma etapa da liberação sexual. Já que você está indo, vamos chegar lá e eu leio de novo. Só para vocês verem que, se depois eu tiver que encerrar o capítulo de forma mais rápida, vocês verem que está tudo interconectado, né? O golpe de mestre do regime farmacopornográfico é ter explorado a retórica revolucionária e emancipatória do movimento feminista dos anos 1960 para fazer passar a gestão química e contraceptiva do corpo feminino como uma etapa da liberação sexual. Então, assim, o uso... Eu, até bem pouco tempo atrás, pensava assim. Eu pensava que o anticoncepcional tinha sido quase uma dádiva da modernidade. Sabe, quando eu tenho me desvencilhado cada vez mais desse tipo de pensamento colonizado, mas que é um pensamento que está muito impregnado na gente, que é pensar assim, a modernidade, o que a gente faria sem? O que a gente faria sem os anticoncepcionais, por exemplo, né? Ainda que eu não tenho nada a ver com isso, né? Porque, em geral, não me afeta diretamente, né? Eu não uso, eu não me relaciono com pessoas que usam, mas minhas amigas, né, afetivamente, sexualmente, eu digo assim, né? Mas, claro, minhas amigas, minha irmã, né? Minha irmã recentemente teve uma trombose, né? Ela tá até agora fazendo um tratamento, ela quase morreu, e minha irmã é mais nova, 9 anos mais nova do que eu, né? E uma das causas, além de acharem que tem uma propensão genética, foi do uso de anticoncepcionais para controlar o ovário policístico, né? Então, assim, os anticoncepcionais, eles são digamos assim, uma arma até, né? É um mecanismo, uma ferramenta de controle, mas que às vezes também é uma arma. Só que a indústria farmacopornográfica, né, teve esse golpe de mestre de fazer passar, né, usando da retórica feminista da década de 60, como uma emancipação. Então, a gente acha, né, que, nossa, o que eu faria, né, que nós faríamos sem essa dádiva da modernidade, que é o anticoncepcional, sendo que, na verdade, a gente nos pergunta, né, várias outras perguntas que deveriam ser feitas, que é, por que só o corpo da mulher, né? Por que essas ferramentas não estão controlando a masculinidade da mesma forma? Preciado vai mostrar aqui depois, né, como o surgimento do Viagra e tal, né, mas é outra coisa, existe uma diferença clara, né, então tem um outro trecho lá, mas vamos voltar para lá, para a página 180, né, que a gente vai passando aos poucos, mas só para que eu entrei já adiantando isso, vai mostrar como, por exemplo, quando vai haver essa gestão das substâncias no homem, não é para o mesmo motivo que a gestão das substâncias na mulher, né? Então, para o homem é para potência, né? Sexual. Agora, a mulher não está nem aí para o prazer sexual da mulher, né? Está aí no controle da reprodução, né? Então, aqui na página 180, ele vai falar na página 181 sobre como que as mulheres cis, como hormônios, são artefatos industriais modernos, tecno-organismos do laboratório do capitalismo colonial. Né? Aqui eu acho que às vezes é um pouco essa verborragia, mas aqui não é tão ruim, não. Mas para vocês verem como o Preciado vai insistir nesse caráter técnico, construído, ficcional, né? Então, assim, as mulheres cis, esses trechos aqui esse subcapítulo e o próximo, vai ficar bem claro como é uma ficção a mulher cis. A mulher cis não era assim. A mulher cis que nós conhecemos hoje era uma ficção, ela foi construída, uma ficção política, somatopolítica. Foi uma política sobre o corpo que construiu e criou um corpo, né, uma subjetividade, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui.
Ele vai falar um pouco sobre o Viagra na próxima página, sobre como foi o sildenafil, que é a substância, foi a utilização mais rápida já registrada de um novo medicamento. O Preciado vai falar sobre, vai tentar fazer uma relação aí com a ideia de falocracia da Françoise de Bonne, dizendo que agora a gente vai passar por um falocontrole, né? Mas não vamos nos deter muito nisso não, porque eu acho que o mais importante é mostrar como que os homens, né, as coisas relacionadas à masculinidade não têm a mesma natureza de controle, não é o mesmo tipo de controle. Está incipiente, enquanto das mulheres já está assim, avassalador, né? Não das mulheres só, mas também dos loucos, dos homossexuais, transexuais, né? Das pessoas colonizadas, né? A coisa do homem branco, né, central, ainda se mantém num regime soberano de proteção. Aqui na página 182, no finalzinho. A pesquisa hormonal é historicamente caracterizada por um segundo desequilíbrio biopolítico. Enquanto o interesse farmacológico pelos testículos e hormônios masculinos apoia a representação normativa do corpo dos homens, associando-se desde o princípio à testosterona, à juventude, à força, ao desejo sexual, ao vigor e à energia vital, os projetos de pesquisa sobre hormônios considerados femininos buscam apenas controlar a sexualidade das mulheres e sua capacidade de reprodução. A masculinidade ainda é produzida de acordo com um modelo de poder patriarcal soberano, ao passo que a feminilidade é regulada de acordo com um conjunto de técnicas biopolíticas. Praticamente o que eu acabei de falar, né? Se eu soubesse que estava tão aqui, não lembrava que estava tão aqui. Eu teria lido antes, mas foi aquilo que eu já falei. Um pouco mais abaixo fala, não há um corpo humano universal, né? Então, essa é a ideia da construção. Na página 184, fala, por exemplo, sobre como, desde 1870, isto é, olha, segunda metade do século XIX, havia a remoção de ovários por motivo clínico, mas a remoção de testículos, você imagina uma remoção de testículos por motivo clínico, né? Se remove um testículo do homem, não morre, né? Tem muitos casos disso, assim, de amputações que a pessoa morre de depressão, né? Por quê? Por causa dessa ficção, dessa construção em torno dos corpos, né? Mas, assim, a extração dos testículos, o Preciado vai mostrar aqui, era uma coisa penal, entende? Enquanto a extração dos ovários é cotidiana, bobeou, vai no médico com problema de ovário, bobeia no médico hoje em dia, com problema de ovário. Vai lá, assim, despreparada, para você ver como você não sai de lá com uma cirurgia marcada para retirar o ovário. Conheço N mulheres que já tiveram que se opor a isso. A velha sabedoria das mulheres que diz, o médico pode dizer o que ele quiser dizer, mas eu ouvi uma segunda opinião. Aí se a segunda opinião for o que ela não quer também, ela ouve uma terceira opinião. Se a terceira opinião não for o que ela quer também, ela ouve uma quarta opinião, né? Esse é o mecanismo de defesa da histeria que eu acho maravilhoso e compartilho, às vezes. Mas assim, bobeia lá para você ver como ele não retira o seu ovário, né? Agora, retirada de testículos é punição que você faz com os criminosos, que você faz, né? Olha aqui, ó. A extração dos testículos, na página 184, era uma técnica reservada a castrações penais, praticada nos Estados Unidos, por exemplo, em sujeitos negros condenados pelo estupro de mulheres brancas. Olha aí a coisa racial, né? A dimensão racial perpassando, usada para tratamento eugênico, cirúrgico e químico dos loucos, dos retardados mentais e para terapia dos psicopatas sexuais, né? Então, a gente vê como que há essa discrepância, né, de gênero. Na página 185, o Preciado faz uma análise bastante interessante sobre como a partir da Segunda Guerra Mundial, aqui nesse parágrafo, aqui, ó, a partir da Segunda Guerra Mundial, as doenças infecciosas nos países ricos perdem importância diante das doenças ligadas ao envelhecimento, à gestão da sexualidade, à modificação dos afetos e ao controle do psiquismo e à regulação da reprodução e do sistema imunológico em ambientes altamente tóxicos. Eis o ponto em que a produção e a comercialização dos hormônios sintéticos encontram suas verdadeiras funções farmacopornográficas, né? Então,
aqui mostra como a farmacopornografia ela está bastante ligada à biopolítica, né? Porque assim, é justamente no momento em que você tem uma certa manutenção da vida, né? Então, em que a vida já não está tão ameaçada por doenças infecciosas nos países ricos, é que há ganha essa importância das doenças ligadas ao envelhecimento e à gestão da sexualidade. Olha como a gestão da sexualidade ela tem uma ligação com essa questão do envelhecimento, isto é, com uma manutenção da vida. O envelhecimento ele é um sinal da manutenção da vida, né? Quando não há uma preocupação com o envelhecimento, é porque a vida está sendo posta a termo mais cedo, né? Então, assim, isso está conectado. Daqui a gente pode até fazer umas análises, né? Pensando na importância das análises da necropolítica, né? Porque talvez a gente teria que ver trabalhos mais recentes do Preciado, né? Mas aqui no texto Junk aparece pouco a necropolítica, né? Porque, por exemplo, essas doenças ligadas ao envelhecimento, elas são principais nos países ricos, né? Mas vamos pegar países da África que ainda sofrem, né, de forma bastante grave, né? Mesmo regiões do Brasil, né, com doenças, né, epidemias, né? E hoje em dia, se a gente for pensar, né, no nosso maior exemplo, que é a pandemia do Covid, né? Como que ele vai incidir de formas diferentes, né? Então, assim, essa pandemia vai dar pano para manga para se pensar nisso de N formas, né? Então, sobre como as substâncias, né, e a sua gestão, né, ela demonstra essa nova dinâmica mundial, né? Então, se a gente for ver, né, desde do surgimento dessas doenças, que tem uma relação com a destruição dos pequenos produtores, vocês viram essas análises, né, que mostram que muita gente, às vezes, culpa a China e o mercado de animais silvestres como se fosse um costume bárbaro dos chineses, né? O típico coisa do pensamento racional ocidental, que é colocar a culpa no outro, no diferente, né? Sendo que tem várias análises que mostram como que, na verdade, esse mercado de animais silvestres na China, ele cresceu como uma forma de subsistência, em geral, de pessoas que antes eram pequenos agricultores que foram expropriados, né? Então, é justamente essa forma de mecanização da agricultura e a destruição das agriculturas tradicionais, de base familiar, que fez com que aumentasse, né, o comércio de animais silvestres e colocasse os seres humanos em contato com doenças que antes a gente não teria contato, talvez estivessem, né, de forma mais esporádica. Então, olha como está tudo interconectado, né? Aí vem uma doença gerada por essa forma de controle da terra, né? E aí essa doença ela vai ter diferentes, né, incidências em diferentes populações, né? Então, assim, o estrago que isso vai causar, que essa doença vai causar aqui no Brasil e nos países da África, provavelmente vai ser muito diferente, né? Já está sendo, mas que em outros países, né? Ainda mais com uma anta no governo, né? Mas vai falar aqui, vai continuar falando sobre o uso da testosterona esportivo e tal, né? Sobre os esteroides na década de 60, né? Detalhes que vocês podem ir lá e complementam esse quadro, né? Agora na página 186 começa um outro tópico bastante importante. Vou tentar correr um pouquinho para a gente ter um tempinho para também vocês fazerem perguntas, né, e a gente conversar um pouco mais, né? Mas vai falar sobre o panóptico ingerível, né? Quem não leu, lê lá, né? Tá acho que na terceira parte, né? Acho que é a terceira parte do Vigiar e Punir tem todo um capítulo lá sobre o panóptico, né? Então, tem um momento aqui que o Preciado ele vai retomar e vai explicar o que é. Que está mais lá para frente.
Eu não vou ficar indo assim, passo a passo disso, não, senão a gente não vai terminar hoje. Mas a ideia do panóptico agora a gente ainda está na 186. A ideia que foi uma teorização, né, do Bentham, Jeremy Bentham, né, que o Foucault ele usa como um paradigma do regime disciplinar, porque seria uma espécie de prisão ou fábrica em que teriam dois anéis, né, uma pessoa estaria vigiando no centro. O que acontece? Teriam várias células, né, celas em círculo, e aí bateria uma luz que essa luz projetaria a sombra no centro, que uma pessoa que está lá no centro poderia observar através das sombras o que todas as pessoas estão fazendo, né? Então seria um regime ótimo de observação, porque você poderia ver todos ao mesmo tempo que quem está sendo observado não enxergava quem observava, né? Então você poderia ter uma pessoa só observando, ou nem precisaria ter essa pessoa observando, né? Que só o medo de ser observado e a possibilidade de ser observado controlaria o comportamento das pessoas. Então, o panóptico, quando você fala isso, em geral a ideia é o seguinte: a ideia resumida na ideia de panóptico é a internalização do controle. É isso. Então, assim, não precisamos nos deter demais na ideia da arquitetônica de fato. É importante a arquitetura e tal, né? Mas a ideia que o Foucault queria mostrar, usando isso como símbolo, né, é como essa forma de internalização do controle, ela foi multiplicada pelo regime disciplinar. A gente vive, as regras não precisam estar sendo de forma soberana, hein, nos colocada goela abaixo, porque a gente já internalizou elas e a gente já segue as regras como se fosse da nossa natureza, né? E o trabalho que o Foucault vai fazer aqui é mostrar como que hoje o panóptico é ingerível, né? Um nome de estudo do subcapítulo, né? Você não precisa mais fazer essa internalização a duras penas pela via do exercício, da sanção, do exame, né? São as técnicas que o Foucault descreve lá no Vigiar e Punir. Hoje você não precisa mais dessas técnicas, né, para internalização desse panóptico, porque você pode ingerir, né? E aqui é uma das partes mais incríveis, de terríveis, mas incríveis, eu acho que da literatura feminista que eu tive acesso, essa descrição de como foi a criação da pílula, né? Na página 188, ele vai mostrar como os primeiros... Vamos lá para 188, mas vamos ler esse trechinho. Aqui os primeiros testes clínicos, os primeiros testes clínicos de larga escala com a pílula anticoncepcional foram realizadas pela Searle em diversos grupos de pacientes psiquiátricos no Hospital Estadual de Worcester e em prisioneiros de Oregon entre 1956 e 1957. Tinham como objetivo medir a eficácia do uso de hormônios orais sintéticos como um método de controle da natalidade em mulheres e de controle da diminuição das tendências homossexuais em homens. Então, assim, olha, os primeiros testes clínicos foram em prisões e em hospitais psiquiátricos, né? Então, olha isso, né? O nascimento da pílula. Então, primeiro a pílula nasceu, né? Os primeiros testes usavam esses corpos infra-humanos, né, das mulheres presas, né, e mulheres e homens, né, no caso aqui, mas com esse objetivo, né, de controle da natalidade
e de diminuição das tendências homossexuais. Agora, vamos lá para a página 190. Aí os testes. Os testes em Worcester e Oregon não foram suficientes para obter a aprovação da FDA para a comercialização da pílula, né? A FDA, esqueci o que significa a sigla, mas é como se fosse a vigilância sanitária deles lá, né? Então, assim, não vai, precisa ter a aprovação desse órgão. Mais para baixo. Ele voltou, então, a Sirling, né, o laboratório, ele então voltou a atenção para Porto Rico, que já tinha uma longa história de programas governamentais de controle da natalidade. A ilha pseudo-colonial tornou-se, assim, o espaço clínico mais importante para testar a pílula fora das instituições disciplinares, dos asilos e das prisões. Um pouco mais abaixo. Durante o período da Guerra Fria, Porto Rico se tornaria o maior quintal farmacológico dos Estados Unidos. Mais adiante. Não havia. Em 1955, o médico norte-americano Edward Rice Ray, diretor da Associação de Planejamento Familiar Porto-Riquenha, que então já trabalhava com a Sirling, ofereceu a Pincus a possibilidade de conduzir os testes com a pílula em Rio Piedras, um subúrbio de San Juan, onde um novo projeto de habitação fora construído como parte de campanha de remoção de favelas. Mais um pouco abaixo, na 191. Porto Rico foi um caso paradigmático de transição do regime colonial para uma economia pós-colonial de controle político. No final do século XIX, o regime colonial espanhol deixou a ilha superpovoada em condições de extrema pobreza. Após o fim da Guerra Anticolonial de 1898, a ilha se tornou um território dos Estados Unidos. Então, assim, quem não lembra, né, ou não sabe dessa história, né, Porto Rico, ele pertence aos Estados Unidos, né? Até quem assiste o RuPaul Drag Race deve perceber lá que, além das norte-americanas, tem as porto-riquenhas. Por quê? Porque, oficialmente, Porto Rico é dos Estados Unidos, né? Só que, olha só, os testes que não estavam podendo ser feitos nas americanas, né, que estavam sendo feitas nas americanas marginais, nas prisioneiras, né, e ainda assim não foi aceito, né, pela FDA. Vamos fazer o quê? Então vamos aplicar lá nas porto-riquenhas, né? Por quê? Eu vou resumir um pouco essa história, porque é uma história bem grande aqui, e é muito boa. O que acontece? Porto Rico, e isso vai estar explicado, acho que mais até num outro subtópico, mas enfim. Porto Rico tinha passado por um processo disciplinar mesmo, e aí é outro motivo do regime disciplinar ter preparado o farmacopornográfico. Um regime disciplinar de separação dos espaços públicos e privados da população porto-riquenha, que não tinha um paralelo com a divisão público-privado, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que colocava todos os homens no público, todas as mulheres no privado, né. Ali houve uma separação de que as mulheres pobres, elas eram colocadas também nesse... assim, houve uma divisão a partir da ideia da prostituição, né, como se fosse uma regulamentação da prostituição, que houve uma assimilação, uma identificação de todas as mulheres pobres como possíveis prostitutas, né? E isso fez com que a privacidade do lar, digamos assim, de boa parte das mulheres, fosse questionada, porque as prostitutas enquanto a sexualidade da mulher branca, por exemplo, de classe média, é uma sexualidade privada, que o governo não poderia lá se intrometer, a sexualidade das prostitutas era uma sexualidade pública, porque dizia respeito a uma questão de controle, né, público do governo, né, da vigilância sanitária também, entende? Assim, nesse sentido. Só que como as mulheres
pobres, né, não brancas de Porto Rico, elas foram identificadas, né, nessa forma de divisão racial, de funcionamento da sociedade lá porto-riquenha, e elas foram colocadas como possíveis prostitutas. Houve uma intromissão, né? É como se esse infra-humano, aí no caso as mulheres não brancas, pudessem ter um controle mais direto, mais público daquilo que era considerado privado. Então ali foi o terreno fértil, perfeito, fértil, no sentido de, né, propício para se fazer esses testes. Aí o que aconteceu? Essa questão também deles passarem as favelas para conjuntos habitacionais fez com que as pessoas quisessem ficar lá, né, não fugissem. É como se fosse feita uma melhoria que os obrigassem a ficar nas suas residências e não fugissem desse regime disciplinar que foi colocado ali de controle para a administração desses testes. Esses testes jamais teriam ocorrido se não fosse o regime disciplinar e a racialização e a separação da população porto-riquenha. Vamos ler aqui um trecho da página 193, que é uma fala dessa tal de McCormick, que na verdade deixa eu achar aqui quem que é. Essa McCormick é Catherine McCormick, que é uma ativista feminista norte-americana que investia na produção da pílula, né? Então ela é uma das responsáveis até por essa ideia de ligação do feminismo, né, da emancipação da mulher com a pílula. Ela fala assim: as mulheres não são tão fáceis de investigar quanto os coelhos em jaulas. Estes podem ser intensamente controlados o tempo todo, enquanto as mulheres saem da cidade em momentos inesperados e, portanto, não podem ser examinadas em determinado período. E também se esquecem de tomar o medicamento algumas vezes, caso em que todo o experimento tem de começar novamente para que se mantenha a precisão científica e os dados resultantes não se tornarem inúteis. Então, olha aqui como ela coloca, né? É quase uma tristeza. Infelizmente, as mulheres não são como coelhos em jaulas. Só que o Preciado aqui vai mostrar como esse contexto histórico disciplinar racializado de Porto Rico tornou possível que essas mulheres habitantes dos conjuntos habitacionais se tornassem como coelhos em jaulas, né? Então essas mulheres tiveram, né, aí vem esse subcapítulo do bordel colonial para o laboratório pornográfico, é onde conta essa história que eu estava contando aí para vocês, né, dessa especificidade de Porto Rico, que as mulheres não brancas são consideradas possíveis prostitutas, né? E aí depois aqui na 198 em que ele vai contar sobre como isso aconteceu, né? Então, houve uma industrialização da ilha a partir de 1948, né? Então, a economia da ilha, ali ele conta, na final da 199, como a economia da ilha deixou de ser baseada no trabalho agrário, na produção do tabaco, do açúcar, e passou para a produção farmacêutica, química e eletrônica. Então, assim, Porto Rico é um emblema dessa lógica da passagem do colonial para o fármaco pornográfico, né? E aí as pessoas, né, teve essa urbanização, formação de favelas, a construção do conjunto habitacional, né? E aí a Cirle, ela escolheu em 1955, olha na página 200, o El Fanguito, né? Eu não falo nada de espanhol, assim, então nem sei como pronunciar, né? É Fangito, é Fanguito, nem sei. Mas, enfim, a maior favela, a pior favela de San Juan, né? E lá, num conjunto habitacional lá, foi que eles fizeram estes testes, né? Que eles conseguiram fazer a gaiola que a McCormick sonhou, foi realizada ali, né? E aí que eu vou ler aqui na página 201.
um relato de como que era, no finalzinho da 201. Enquanto tomavam o medicamento, as mulheres deviam engolir comprimidos todos os dias, cerca de 1 a cada 6 ou 8 horas, entre o 5º e o 25º dia do seu ciclo. Um número de mulheres também teve que injetar em si mesmas o composto ou inserido como um supositório vaginal. Cada mulher teve que medir sua própria temperatura corporal basal e colher diariamente amostras da mucosa vaginal. Todos esses dados tinham que ser marcados em um gráfico. As mulheres também tiveram que recolher urina durante um período de 48 horas, entre o 7º e o 8º dias pós-ovulatórias para análise hormonal. Muitas vezes, a única maneira de coletar urina durante esse período era confinando as mulheres em suas casas, onde estavam próximas a um banheiro. Gente, vocês imaginam esses testes que as mulheres elas se auto-infligiram sem o regime disciplinar? Né? Foi o regime disciplinar que tornou isso possível. E aí vai até dizer aqui sobre como, em seguida, dadas as elevadas taxas de analfabetismo de mulheres em Rio Piedras, a conformidade com as instruções e os dados de coleta teve que ser assegurada por visitas regulares de assistentes sociais. Né? Então, olha só, se a disciplina não era interna, às vezes ela vinha externa mesmo, vinha nas assistentes sociais, que passavam lá, né? Então, era um laboratório a céu aberto. E é isso que o Preciado vai dizer. Eu vou pular um pouco para a gente não ficar também trecho a trecho, mas sobre como isso foi uma coisa bastante significativa, porque os experimentos, eles saíram dos laboratórios, entende? Era uma comunidade, ela estava no cotidiano. Né? Então o experimento ele foi para o dia a dia das mulheres. Né? Na página 204. A gente vai vir mais agora para a análise do Preciado. Né? Eu vou ler esse desde o tempo aí. Deixa eu só pegar um pouco mais de água, que minha água acabou. Então vamos lá. Desde o tempo do Hospital Worcester e dos experimentos em Porto Rico, a pílula tem funcionado como uma técnica não só para controlar a reprodução, mas também para a produção e controle de gênero e de raça. Embora fosse uma forma eficaz de controle de natalidade, a FDA rejeitou a primeira versão, inventada por Pincus e Rock em 1951 e testada em Porto Rico a partir de 1956. Então, olha só, essa versão testada lá foi importantíssima, mas ela não foi comercializada, ela foi rejeitada. Porque o comitê científico da agência sentiu que a feminilidade das mulheres norte-americanas era posta à prova ao suprimirem completamente os seus períodos menstruais. As normas da FDA levaram à produção de uma segunda pílula Pilacil, comercializada em 1959, e igualmente eficaz, mas que poderia, ao contrário da primeira, reproduzir os ritmos de um ciclo menstrual natural, induzindo o sangramento, que criava a ilusão de estar acontecendo um ciclo menstrual e, de alguma forma, simulando um ciclo fisiológico normal. Agora vamos ali para a parte... você até anotou aí... Ah, não. Isso daí é da pessoa, né, que fez esse PDF, né? Tá ali tese, né? Olha como a pessoa sabe que esse é o trecho que é teoria, né? É aqui que o filósofo entra. Até aqui estava o historiador Preciado, né? Aqui vai entrar o filósofo. A pílula nos obriga a estender o conceito de Judith Butler de performatividade de gênero para além da imitação teatral e da força performática linguística até a noção de living mimicry, não sei, a imitação técnica da própria materialidade do ser vivo.
Chamarei esse processo de biodrag, em referência à cultura e às práticas de resistência das drag queens e dos drag kings, e o definirei como produção farmacopornográfica de ficções somáticas da feminilidade e da masculinidade. O que está sendo representado e imitado tecnicamente pela pílula já não é um código de vestimenta ou um estilo físico, mas um processo biológico, o ciclo menstrual. À medida que se relaciona à produção, à distribuição e ao consumo da pílula, o processo de feminização revela que os hormônios são ficções sexopolíticas, metáforas tecnovivas que podem ser engolidas e digeridas, absorvidas e incorporadas. São artefatos farmacopornográficos que podem criar formações físicas que se tornam integradas com organizações políticas mais vastas, como as nossas instituições médico-legais, os estados-nação ou as redes globais por meio dos quais o capital circula, né? Então, assim, esse daqui é o trecho central, de fato, né? Você viu que ele retoma as ideias que a gente já viu lá na Butler, né? Lembra quando a gente estudou, né? Quem não lembra, depois pode pegar lá, na Butler, no capítulo 3, né? No subcapítulo Identidades Performativas, vai estar lá o conceito de performatividade da Butler, em que ela vai falar, ela vai usar inclusive a metáfora da drag, né, das drag queens, para mostrar como todo gênero é uma drag, né? Lembrem disso, né? O conceito de performance da Butler tem uma ligação com a ideia de enunciados performativos do linguista John Austin, né, que mostra como as palavras elas não descrevem a realidade, as palavras elas criam uma realidade, né? Só que houve uma crítica a essa ideia da Butler por alguns setores do feminismo, inclusive pelo próprio Preciado em outros momentos, falando que isso era por demais linguístico, discursivo e que tinha uma materialidade do corpo, mas que a Butler, como que é o nome do livro? Bodies That Matter, né? Os corpos que importam, ela vai mostrar como a performatividade não é uma questão linguística, é uma questão corporal, tal, né? E aqui o Preciado está dando a interpretação dele, né? Então, assim, olha lá como é Preciado, é uma continuidade do Foucault, né? Quando vem com a questão do regime farmacopornográfico ser uma superação do regime disciplinar, é um outro momento histórico que nós estamos vivendo, que foi construído sobre o regime disciplinar, mas ele difere do regime disciplinar, tanto na sua forma de controle, quanto na subjetividade que ele produz. É diferente, né? A criança, como eu sempre falei para vocês, a criança lá, obediente da escola, do regime disciplinar que segue as regras, é diferente da criança ritalina, né? É outra subjetividade, né? É um outro regime de controle que está em funcionamento. Aqui o Preciado vai mostrar também uma continuidade da teoria da Butler, que também é uma superação, difere da Butler, né? Então vai mostrar como essa performatividade ela está nessa materialidade da substância, né, profundo, né? Então, falar biodrag é importante porque mostra, lembra lá, a performance da Butler, né, é uma repetição de hábitos e de ações, né? É uma repetição estilizada de hábitos, né? A Butler fala. Mas olha como uma repetição estilizada de hábitos, de fato, pega pouco desse caráter farmacopornográfico, né? Porque, por exemplo, mas não é uma oposição, olha como é uma continuidade, é uma suplementação da teoria da Butler. Porque o Preciado fala aqui, às vezes o que está sendo mimetizado, né, imitado, é um processo biológico, o ciclo menstrual. Né? Então isso vai mostrar essa nova forma de funcionamento, né? Então em que a performance ela se torna uma performance inclusive biológica, e para isso vai ser esse uso das substâncias, né?
E aí, no parágrafo seguinte, ele vai mostrar como esses artefatos farmacopornográficos, né, eles estão integradas com organizações políticas mais vastas, né? Então não é uma coisa que está pairando, que foi construída pela indústria farmacêutica e está aí, assim, um corpo estranho. Não, é totalmente integrado, né, com as instituições médico-legais, os estados-nação, ou as redes pelas quais o capital circula, né? Agora, vou passar um pouco mais rápido pelas outras partes. Assim, eu acho que a parte central do texto estava aqui, né? O resto, todo o texto é interessante, né? Então não vou ficar menosprezando o resto do texto. Mas aqui no resto ele vai falar sobre coisas bastante interessantes, mas sobre como que a pílula ela passou a ser um produto que era integrado com o seu design, porque ela vinha numas embalagens que foram construídas para a mulher não esquecer, né? Então, essa forma de utilização do design, ela mudou o design de outras coisas, né? Lembra a ideia do Preciado, de que o sexo e o gênero são centrais, porque eles vão dar o tom de como as outras coisas vão funcionar, né? Então, assim, vai mudar a forma do próprio design funcionar, né? Esse design que passa a ter que pensar pela pessoa, né? Então, esse sentido de pensar pela pessoa vai estar aqui na ideia de servidão maquínica, na página 221. Antes disso, tem toda a parte que ele explica o panóptico, que eu já falei um pouco, não vou me repetir. Vamos lá para 221. Que esse novo sujeito, ele vai ser um sujeito que ele vai justamente haver um destronamento do eu, mas é diferente do destronamento da psicanálise. A psicanálise quer fazer uma relação dialética do eu com o não eu, né? O eu com o sujeito do inconsciente, como diria Lacan, né? Em que você fica ali nesse jogo entre o que é o meu desejo, o que é o meu consciente, o que é o meu desejo inconsciente, né? E essa outra subjetividade, ela é muito melhor descrita pela ideia de maquínico, né, do Deleuze e do Guattari, que no caso de servidão maquínica, né, que eles têm outros usos para o maquínico mais interessantes, né, politicamente, assim, mais emancipados. Essa palavra eles não gostariam, mas enfim. A pílula funciona de acordo com o que Maurizio Lazzarato, seguindo Deleuze e Guattari, chama de a lógica da servidão maquínica. Servidão maquínica, explica Lazzarato, consiste na mobilização e modulação de componentes pré-individuais, pré-cognitivos e pré-verbais de subjetividade, causando afetos, percepções e sensações ainda tidas como não individuais ou não atribuídas a um sujeito, para funcionar como engrenagens e os componentes de uma máquina, enquanto a sujeição diz respeito a células sociais ou pessoas globais, aqueles altamente manipuláveis, molares e de representações subjetivas. Então, até aqui, está falando assim, ó, que vai ter uma modificação. Na dominação dos sujeitos molares, o que são molares? Molares é um nível maior do que o molecular. O molecular é mais micro, o molar é mais macro. Existem sujeitos com representações subjetivas, né? Esse é o campo, por exemplo, molar é o campo da ideologia, em que você vai lá e fala coisas para uma pessoa e você vai convencer um eu de uma determinada ideologia, de um conjunto de ideias interconectadas que vão guiar a ação de um indivíduo. Isso é um campo de influência, por exemplo, política molar. Eles vão estar falando aqui, né, o Deleuze e Guattari e o Lazzarato está explicando, sobre uma outra forma de funcionamento, que o Preciado diz que é a forma de funcionamento farmacopornográfico, que é dessa servidão maquínica. Então, você não está convencendo o indivíduo por algo discursivo,
do plano das ideias, que formariam, por exemplo, uma ideologia. É algo pré-individual, pré-cognitivo, pré-verbal, né? Vamos lá continuar na leitura. A servidão maquínica conecta elementos infrapessoais e infrasociais graças a uma economia molecular do desejo, que é muito mais difícil manter dentro das relações sociais estratificadas. E estes são os elementos que mobilizam os sujeitos individualizados. Servidão maquínica não é, portanto, a mesma coisa que sujeição social. Se a última apela para a dimensão das grandes massas, a servidão ativa sua dimensão molecular, pré-individual, pré-verbal e pré-social, né? Então, aqui fica bastante claro essa questão, né, de como está essa coisa da substância, ela produz um sujeito e que é um sujeito que não é o mesmo sujeito, né? Então ela destitui o lugar subjetivo que a gente costumava pensar, né? Então vamos pegar o exemplo que eu estou dando da criança da escola, né? Enquanto a criança da escola, você tinha que convencer ela de que ela devia se comportar, senão ela seria punida, né? E você ia introduzir, né, por exemplo, uma consciência moral na criança. A pílula faz tudo isso de uma forma pré-verbal, né? A Ritalina, né, faz isso de uma forma pré-verbal. Na página 223, né, vai mostrar, Priscila vai mostrar como que isso, né, esse poder farmacopornográfico, ele não está sendo exercido pelo modo dominação-opressão, né, ó. Poderíamos ceder à tentação de representar esta relação de acordo com o modelo dialético de dominação-opressão, como se fosse um movimento unidirecional em que o poder líquido miniaturizado do lado de fora se infiltra no corpo obediente dos indivíduos, mas não é. Não é o poder infiltrado a partir do exterior, é o corpo desejando poder, procurando engoli-lo, comê-lo, administrá-lo, devorá-lo, mas sempre mais através de cada cavidade, né? Então a Ritalina, nesse caso, é um exemplo muito claro, né? Tem documentários, tem até um Netflix, esqueci agora, sobre a Ritalina, que mostra isso, assim, né? Como não é só a pessoa sendo administrada uma substância que ela é obrigada, há uma procura ativa por essa substância, né? Então, tem gente que não sabe mais como que é existir, né? A Ritalina é até perigosa por isso, né? Eu falo para alguns alunos meus, brincando, mas de forma um pouco humor, não muito interessante, né? Tenho que evitar fazer esse tipo de piada às vezes, mas é que assim, eu falo, você quer passar num concurso? Toma Ritalina, compra no Mercado Negro e toma. Talvez ajude, né? Mas você vai estar vendendo sua alma para o diabo, porque você nunca vai conseguir mais depois disso ser a mesma pessoa, né? É claro que assim, tem gente que tem um quadro de déficit de atenção, que toma Ritalina, isso é importante e tal. Não estou dizendo aqui, né, que a gente não deveria, que ninguém deveria tomar Ritalina, né? Então eu acho que assim, existem alguns usos que são alguns usos interessantes e importantes. O que eu estou criticando aqui é o uso indiscriminado da Ritalina, né? A criança fez qualquer coisa, taca a Ritalina, né? O estudante tem qualquer dificuldade de concentração, o vestibulando, toca a Ritalina nele, né? Esse uso, né? Então, assim, isso passa a ser parte da gente, é interno, não é só externo, né? Opa. Aí, depois daqui em diante, o Preciado vai começar a trabalhar um pouco sobre como que a testosterona no corpo das mulheres é um tabu, né? Então, assim, se o corpo das mulheres é utilizado do avesso, revirado, feito e refeito, tira isso, põe aquilo, faz experimento, faz o que você quiser no corpo das mulheres, testosterona não. Entende? Testosterona não. Aí vem o poder soberano dizer que isso pertence aos homens, né? Então o corpo da mulher mostra como o corpo da mulher é colonizado pelo poder patriarcal, né? Então a testosterona é um bom exemplo. Vai ter vários, ela vai dar vários exemplos disso, né? Depois ela vai falar ele vai falar um pouco sobre a questão dos seios e das próteses, né?
Na página 229 tem um trecho bastante importante, no finalzinho da 229. Estou me aproximando do fim, tá, gente? Eu sei que já deu no nosso horário, e a gente já nem abriu para as perguntas, só encerrando. Aí eu já abro. A diferença entre bio e tecno, lá para o final da 229. A diferença, essa pessoa que fez esse PDF sabia grifar, viu, as partes importantes. A diferença entre bio e tecno não é uma diferença entre orgânico e inorgânico. Neste livro, eu não estou avaliando uma passagem do biológico para o sintético, mas identificando a aparência de um novo tipo de corporalidade, né? Então, assim, como usar esse tecno, né? Todas as vezes, né? Que o Preciado usa esse prefixo tecno, não é em oposição ao bio, né? Isso é bastante importante, que é uma nova forma, né? Às vezes não precisa ser uma nova forma de gestão do bio, né? Que é esse momento em que aquilo que é uma prótese e aquilo que é o seu próprio corpo, a gente já não tem mais uma fronteira clara, né? Então, assim, a gente não sabe mais o que é uma pessoa usando Ritalina e o que é a pessoa Ritalina, né? É um sujeito Ritalina, né? É um sujeito Viagra, né? Então, assim, o que é um homem, o que é grande parte dos nossos homens mais velhos sem o Viagra hoje em dia, né? A própria ideia de quem eles são, muitas vezes, está conectada à ideia do Viagra, né? A ideia né, o sujeito, mais lá no começo a gente já viu isso, né? Os sujeitos substâncias. Aí vai ter toda essa parte do controle microprotético, que vai ser o DIU e outros similares, e que não vai precisar mais da pílula, mas você implanta no útero, você implanta subcutâneo, né? E vai liberando as substâncias, né? Enfim, aí vai falar sobre o super-homem T, que vai começar a falar sobre o uso da testosterona, tráfico de testosterona, né? Ela vai falar um pouco sobre, ele vai falar um pouco sobre sua própria experiência. Aí tem aquele trecho do golpe de mestre. Enfim, acho que eu vou parar por aqui, né? Acho que o essencial já foi dito e abrir e deixar vocês falarem um pouquinho. O que vocês tiveram dúvidas ou algum trecho que eu não falei que vocês gostaram, acharam importante, ou algo que eu deixei de falar dos trechos que eu abordei? A Mônica estava falando FDA, Food and Drug Administration. Sim, né? Porto Rico é bem discriminado, né? Eles usam até bastante lá os porto-riquenhos, né, são até identificados muitas vezes como sinônimo dos latinos, né? E aí, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Como vocês estão? Hoje foi cansativo, né? Porque foi bastante coisa. Esse capítulo é muito grande, né? Mas é um capítulo lindo, assim. 5 carachas, né? Então, lá nos Estados Unidos eles têm bastante claro esse preconceito, né? Por isso que até a Gloriana Zaldúa, né, uma autora que eu gosto bastante, né? Ela é uma ativista, né, que muitas vezes fala desse lugar da mestiça, né? Que é um lugar que é de uma pessoa de cor, né? Não branca, mas não necessariamente negra. Porque no Brasil a gente tem dificuldade, muitas vezes, muita gente se acha branco, né? Não sabe que quando vai para os Estados Unidos ou para a Europa é um cucaracha, né? Então é isso, né, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? Vou dar mais um tempinho. Muita gente teve que sair, né? Durou muito hoje. Então a gente foi perdendo algumas pessoas no meio do caminho, mas o pessoal pode assistir depois lá pelo canal do YouTube, né? Então, assim, Preciado, vocês viram, né? É um autor muito interessante, né? Que ele traz essa materialidade, né? Então, essa coisa histórica, tem
tudo ali tá, uma coisa que eu gosto muito no Preciado é que quase tudo tem a referência, né? Ainda que a gente não tenha acesso a alguns desses livros, porque eles foram escritos em inglês e publicados, né, no exterior, e às vezes não foram traduzidos, né? A gente sabe onde que tá as ideias, né? Eu gosto muito disso. Obrigado, Eide. Obrigado aí, pessoal, pelos elogios, né? Estou muito feliz também com o nosso curso, né? Espero que as pessoas que vão nos assistir também possam aprender um pouco mais, né? De gênero e sexualidade. Obrigado, Mônica, minha linda. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, então, e aí no próximo encontro a gente vai ler o capítulo 10, né? Que eu acho que é o último capítulo dessa série, porque tem o capítulo 12, né, que não sei, talvez a gente possa... depois a gente avalia se a gente vai ver o 12 ou não, porque a gente já está bastante tempo nesse livro, né, mas o 10 ainda é um capítulo bastante essencial, né, que vai pegar o outro lado mais da pornografia. Então, a gente se vê daqui a 15 dias, se tudo der certo, né, eu vou conversando com vocês até pelo grupo, se a gente tiver que mudar a data, eu aviso. Tá bom? Obrigado, Marcelo, mais uma vez, por estar junto comigo aqui, me ajudando. Pode dar, fala, Marcelo.